Mateus 16, vamos meditar do verso 24 em diante. Vou fazer uma oração enquanto você está achando. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento que o Senhor venha falar aos nossos corações, por meio dessa mensagem tão conhecida, meu Pai, é uma das mais lidas de toda a Bíblia Sagrada. É um dos trechos, ó Pai, mais lindos de toda a Bíblia, que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, a partir do verso 24, onde fala, meu Pai, que cada um deve levar a sua cruz. Então, ó Deus, fale os nossos corações, use-me conforme a tua vontade, meu Pai, que eu fique sob teu poder, a direção do Espírito Santo, para que ele continue sendo edificado. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Quem pudesse colocar sobre os pés, depois que nós meditarmos aqui, e nós lermos, a igreja pode se sentar. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. A igreja pode se sentar. Então, irmãos, hoje é Santa Ceia. Jesus, esse trecho é muito conhecido, muito pregado, né? E ele é um dos principais, com certeza, onde fala da renúncia, né? Então Jesus disse a seus discípulos, interessante isso, ele disse aos seus seguidores, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Nós conhecemos o que é cruz aqui, né? O que é cruz aqui? Figuradamente, o que significa cruz? Não é literalmente, nós sabemos, né? Já tem vários significados, né? Exatamente. Mas cruz aí vergonha mesmo, né? Exatamente. Enfrentar o sofrimento, não é? Vergonha, desilusões que iriam enfrentar depois que tomassem a cruz. Exatamente. Então, a pessoa colocar sobre si a vergonha quando é necessário passar por isso, né? Perseguição, aflição, como o irmão disse ali. Então, isso é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Nós sabemos, irmãos, que hoje o Evangelho da cruz, realmente, ele tem sido pregado, mas nós sabemos que às vezes é mais um Evangelho de promessas, né, do que o Evangelho da cruz. A gente observa aqui que para a gente seguir a Jesus, a gente tem que ter uma disposição clara. Qual? Perder. Não é? Sofrer. Tem que ter essa disposição. Porque senão, como que uma pessoa ela vai conseguir caminhar com Jesus? Se não for assim, como que ela vai conseguir sem retroceder? Por que tem pessoa que começa, mas logo que os significados da cruz começam a vir sobre a vida da pessoa, a pessoa recua, a pessoa estranha, não é? Sendo que Jesus nos chama para isso. Esse é o nosso chamado. É lógico que o Senhor também, Ele nos abençoa, Ele é o nosso provedor, Ele não deixa nos faltar o necessário, mas no mais,
Nós falamos muito isso aqui na igreja. A primeira chamada da igreja é para o sofrimento, não é para a glória. A glória é o que está para acontecer no porvir. Primeiro sofre, para depois ser glorificado. Não é a pessoa já, não é aceitar Jesus e achar que Jesus tem que fazer na vida dela algo, né? É lógico que a gente ora com fé. Se você tem um objetivo na sua vida, você pode orar. Não é disso que eu estou falando. Mas nós não podemos, assim, ficar espremendo o Senhor, cobrando o Senhor exageradamente, no sentido de que Ele tem a obrigação de nos dar algo. Isso aí é totalmente errado. Né? Quantas pessoas pregam, ou às vezes irmãos mesmo, né, da igreja, falam: se Deus não fizer isso, eu saio da igreja, eu rasgo a Bíblia, eu como a Bíblia e etc. Então, irmãos, não é assim. Não é. Porque Deus, Ele pode tanto fazer quanto não fazer. Quem é que vai falar para Deus quando Ele não quiser realizar algo que Ele tem que realizar? Não cabe ao homem questionar o Senhor, o Criador. Ele faz o que Ele quer. Isso não nos tira a condição de nós orarmos para que tenhamos uma vida boa, no sentido normal, né? Uma saúde boa, para que tenhamos o necessário, né? Para a vida na terra. Esse é um fato, mas devemos fazer isso também. Não é disso que o trecho está falando, né? Está falando aqui desse chamado, porque, na verdade, quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo, nos assemelharmos a Cristo, mais nós vamos ser afligidos. Essa é a questão. Porque a tendência é a gente pensar o quê? Quanto mais eu buscar o Senhor, mais eu vou ser abençoado. A nossa tendência é essa. E não quer dizer também que isso não vai acontecer, não. Isso acontece, mas não é uma regra. Não é uma regra. Então nós temos que ter isso em mente. Eu vou servir a Deus, eu vou levar a minha cruz, ganhando ou perdendo. Se o Senhor fizer algo na minha vida, ou não fizer. Isso não é algo para tirar a fé dos irmãos, não. Mas é para que nós tenhamos uma fé, isso, consciente também, renovada, né? Bíblica. Porque o versículo aqui, ele é claro. Jesus aqui, nessa primeira chamada, ele não prometeu nada. Pelo contrário, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Já colocou a prova, um teste. Tome a sua cruz e siga-me. Você vê que não tem nada nessa primeira chamada aqui de, vocês podem ir, tá bom? Não fiquem preocupados, porque eu sou o provedor. Não vai faltar nada. Nessa primeira chamada aqui, não. Porque Jesus, ele tinha em mente o seguinte, eu percebo isso dentro dos evangelhos, que ele pregava o evangelho do reino. Então, ele queria que as pessoas tivessem a consciência do que é o evangelho do reino, que é o evangelho da salvação. Não há outro evangelho. O evangelho do arrependimento, né? Arrependei-vos e crede no evangelho. É isso que Jesus pregava, para que as pessoas tivessem a consciência de que elas precisavam da renúncia para que elas pudessem seguir a Cristo, mas olhando para o futuro glorioso da salvação, e não por expectativas ligadas somente a esta vida, porque muitos abandonaram ele justamente por isso. Estavam esperando apenas nesta vida, e quando o tempo foi passando e eles estavam vendo que Jesus estava aproximando-se de uma condenação, de uma crucificação,
À medida em que isso acontecia, esse tempo ia se discorrendo, eles iam se afastando de Deus. Não é? Muitos, nem todos. A ponto de ele ficar sozinho. Não é? Então nós temos que ter a consciência que o Senhor nos chamou para cada um levar a sua cruz. E isso me faz entender o seguinte: quando eu estou sofrendo por algo com relação à obra de Deus, algum problema, seja de qual ordem for, então eu tenho que me lembrar de que Jesus me chamou para isso. Porque se eu ficar apenas pensando, o fulano fez isso, isso é algo que não pode acontecer, aí eu começo a achar, não é, que eu não posso passar por isso, aí eu começo a analisar coisas apenas no âmbito terreno, e aí eu me esqueço de que eu tenho que sofrer também. Então a gente tem que equilibrar as coisas, saber passar por momentos difíceis. Não é qualquer coisinha a pessoa deixa a cruz, não. É pegar a cruz todo dia. Não é o dia que quer também, não. É pegar todo dia. O cristão não pode viver sem cruz. Quando ele se afasta da cruz, ele se afasta de Jesus, se afasta da salvação. Você sofre, mas o que te consola? É você lembrar de que não está sofrendo sozinho. E se você está sofrendo por Ele realmente, Ele vai estar com você até a consumação dos séculos. Amém. Diferente da pessoa que de repente está, não é, ali sofrendo e pensando apenas nas coisas do mundo. A pessoa preocupada apenas com as coisas do mundo. Essas pessoas é que estão por fora, meus irmãos, que estão pensando totalmente errado, porque elas estão sofrendo para algo temporal. Nós sofremos para algo eterno. Se eu morrer aqui agora pregando, amanhã cedo, esta noite, a qualquer hora, e eu estiver com Cristo eu vou partir, com Cristo eu estarei para todo sempre. Agora, aquele que não tem Cristo, ele vive com medo, né? Atribulado. Assim, é aquela tribulação do mundo que traz aquela angústia que te deixa inseguro, tormentado, atribulado. O crente, às vezes, eu não vou falar que isso é uma regra, eu estou falando às vezes, isso acontece comigo. Às vezes eu estou muito atribulado na minha vida, e aí eu penso que aquilo não está tendo fim, está difícil. De uma hora para outra, quando eu me deito, durmo, logo pego no sono, o Senhor me dá um sono de esperança. Amém. Isso é importante. E aí, eu me deitei com a cabeça pesada, tive um sono bom, um sonho com o Senhor, e acordei animado porque o Senhor me animou. Aí o salmista, né, do Salmo lá disse assim: eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor me sustenta. Então, qual que é o sentido aqui da pregação que Deus está me dando aqui agora? É que nós não estamos lutando para ver se vamos vencer, não. Uma outra coisa para nos motivar, e muito, eu não estou lutando para ver o que vai dar no final. O problema é só comigo. Se eu não me desviar, eu estou lutando uma luta que já tem o final decretado pelo Senhor. Esses que aqui na terra sofrem,
que não se escondem do Senhor, que procuram a passar pelas aflições, pelas perseguições, esses, naquele dia, receberão a palavra do Senhor. Vinde, benditos de meu Pai. E outros ouvirão: apartai-vos de mim. Olha só, algo que tem que estar no coração do cristão. Porque tem dia nesta terra que a gente passa por tantas coisas e se a gente não vigiar, a gente até desvia na mente do Senhor. Não é? A gente fica tomado pelas coisas que nos acontecem. E às vezes a gente começa a pensar: não, isso não poderia estar acontecendo comigo, eu sou crente. Mas não, é justamente porque você é crente tem que acontecer. Você tem que ser provado todo dia, a todo instante. Nós somos provados, testados, e se nós não nos afastarmos, nós somos aprovados pelo Senhor a cada dia. Ainda que os homens nos desaprovem, ainda que os homens nos abandonem, nos vejam como um povo assim, talvez, às vezes eles falam que os crentes são meio que loucos, né? Ou perturbados, ou derrotados, aos olhos de Deus, nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Ninguém pode tirar a vitória que a cruz te dá. Amém. Só se você abandonar a cruz. Se você não abandonar a cruz, com a cruz você vai continuar caminhando, com a cruz você vai morrer, e com a cruz você vai ser recebido naquele dia lá na glória pelo Senhor. Glória. E essa vai ser a consolação eterna, de modo que destas coisas que nós passamos aqui na terra, nós não nos lembraremos jamais, porque o Senhor apagará da nossa mente os sofrimentos, as tribulações, as aflições. Nós viveremos num outro lugar com o nosso Senhor, no reino eterno dele, porque aqui na terra nós honramos ao Senhor. E Jesus disse que aquele que confessá-lo diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai. Porém, aquele que negá-lo, ele também o negará diante do Pai. E essa confissão não é apenas aquela no dia que você aceita Jesus, não. Essa confissão é todas as vezes que você está diante de uma situação que você tem que dar o testemunho do Senhor, é você abrir os seus lábios, falar de Jesus, não se envergonhar da cruz, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, que morreu por nós, Ele é digno de nós passemos aflições, às vezes até mesmo que assim envergonhados, nós falamos, nós abrimos os nossos lábios, a nossa boca e damos o testemunho daquele que morreu na cruz, e não se envergonhou de nós. É isso que a gente tem que ter no coração, não é? Ah, irmão, Deus vai fazer isso na sua vida. Antes disso, pregue assim: olha, sirva a Deus por aquilo que Ele já fez, não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Isso não quer dizer que Ele não vai continuar fazendo, mas o que Ele já fez nos basta, nos é suficiente, como o irmão falou. Então, versículo 25: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Irmãos, é perder. Jesus, Ele perdeu a sua própria vida por nós, e em nenhum momento Ele saiu do propósito. Justamente Cristo, a quem nós devemos imitar, Ele não recuou. Será que Jesus, Ele não sentiu aflição? Às vezes até um tipo de perturbação. Sim, Ele sentiu, mas Ele sabia que o Senhor era com Ele, o Pai era com Ele, e Ele faria tudo que o Pai mandou até o final. Não é? Então Ele sofreu a morte de cruz e não retrocedeu. Então tem que olhar para Jesus, porque se eu olhar para o homem,
eu corro o risco de me desviar. Porque o homem tem aquele que dá bom testemunho e aquele que dá um mau testemunho. O homem oscila, mas em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda. Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente o mesmo. Amém. O homem pode até vacilar, Deus não. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, quem às vezes tenta dar um jeito na sua vida e vacila com Deus, afasta-se de Deus, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai perder a sua vida. Quem tentar achar a sua vida, perderá. Irmãos, como é triste isso. Aquela pessoa que batalha de todo jeito, às vezes é uma pessoa até na concepção social boa, não é uma pessoa boa, mas ela não tem Jesus, esse é o grande problema. E a pessoa ela vai batalhando de todo jeito, ela vai assim, projetando, né? Se projetando para uma vida boa. E de uma hora para outra a pessoa é ceifada, não é? A lâmpada da vida se apaga. E a pessoa não preparou nada, porque ela estava tentando achar a sua vida e acabou perdendo a sua vida. Então, olha só, isso aqui é muito sério. Mas a gente lê rapidamente, até fala, mas a gente não medita. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem quer dar um jeito na sua vida diferente do jeito de Deus, vai perdê-lo. Aquele, porém, que perder a vida por minha causa, porque tem que perder, Jesus falou isso. Ele nos chama para perder. Olha só a profundidade do trecho bíblico. Mas quem perde a sua vida, deixa de fazer a sua vontade, aquele que se nega, né? Ele vai achar a sua vida. A vida eterna. Não é? Então vai adiantar para a pessoa que está querendo, não é, construir o seu castelinho aqui na terra? Vai adiantar sem Jesus? O castelinho vai ser destruído mais cedo ou mais tarde. Mas aquele de repente que não vai conseguir, talvez nem uma casa, né? Ou talvez qualquer outra coisa, vai perder muita coisa, mas por Cristo, esse vai estar no grande castelo eterno do Deus eterno. Todos. Olha só que contraste, né? Um perdeu eternamente. Perdeu eternamente e se perdeu eternamente. O outro se achou e achou eternamente. Nós temos que ter isso em mente, não é? Porque se tem algo na minha vida que eu tenho que todos os dias estar meditando, é na minha vida com o Senhor. Quem vai me salvar? Ele, como já a pessoa está salva em Cristo, e vai ser consumada a salvação naquele dia. Quem me salva é Ele. Quem me prometeu a vida eterna é Ele. E quem há de vir me buscar é Ele. Então, é Cristo que nós não podemos perder. O resto é fato, são consequências da vida. E o que nós vamos levar desta vida? Nada. Então por que eu vou ficar tentando arrumar a minha vida aqui nesta terra, que é uma terra de tribulação, de aflição, e vou acabar perdendo a minha vida? Eu vou acabar perdendo a minha vida. Essa é a realidade. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E olha só o versículo de número 26, ó. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Alma aqui, no meu entender, está falando de alma eterna, não de alma temporal, é alma eterna. O que o homem pode fazer caso ele venha perder a sua alma? O que ele pode dar em troca depois?
que ele vai poder dar em troca depois? Nada, porque a eternidade pertence somente a Deus. Isso aqui é uma mensagem muito séria, né? Muito profunda, porque o homem pode ganhar o mundo, né? O homem pode ter toda a fama, todo o dinheiro, e normalmente as pessoas, principalmente hoje, elas querem ter uma certa fama, querem ter dinheiro, porque o mundo ele está muito nesse sentido, né? Muito exigente e tal, e as coisas estão indo nesse sentido. É mentira minha? Não. O mundo prega isso, né? Então a pessoa acaba de alguma forma, né, querendo ser bem conhecida, querendo ter muito dinheiro, porém, se ela por isso perder-se, viesse perder, a causar dano a si própria pessoa, vai adiantar alguma coisa? Imagino eu que creio que o inferno é um lugar real, e agora, durante o período em que nós estamos aqui cultuando a Deus na Santa Ceia, tem muitas almas lá no inferno, creio eu. Ele é um lugar real, existe, e muitas almas estão lá no inferno. E almas, digo aqui agora, que estiveram nas igrejas, mas não estavam em Cristo quando estiveram aqui na terra. E agora elas estão lá, clamando, gritando, pedindo a Deus misericórdia. E vai adiantar alguma coisa? Nada. Se perderam. O mundo, né? O mundo atrai, o mundo seduz. O dinheiro, a fama, a glória. O que o diabo, na tentação lá com a qual ele tentou Jesus, chegou numa parte lá da tentação, o que o diabo mostrou para Jesus? Os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então o mundo é sempre usado pelo diabo, não é? A glória dos reinos do mundo. Mas Jesus, aqui mesmo no Evangelho segundo São Mateus, isso me veio aqui agora na memória, né? Ele respondeu para o diabo no capítulo 4. Então Jesus, verso 10, Mateus 4, lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Crente só adora a Deus. Amém. Crente de verdade, ele não vai se vender. Quando Deus testá-lo, ou o diabo tentá-lo, para que ele se venda, para que ele se corrompa, ele vai ser tentado, mas ele não vai ceder à tentação. Amém. Porque ele sabe que ele serve a um Deus que é maior do que toda a tentação. Amém. E que vai sustentar ele diante da tentação. E em algumas situações, depois das tentações, o Senhor tem bênçãos para nós também. Amém. Olha só o que aconteceu no verso 11. Ó. Com isto o deixou o diabo, porque quando você repreende o diabo bate em retirada da sua vida. Amém. O diabo ele vai até o crente, mas quando ele vê que o crente está cheio do Espírito Santo, ele bate em retirada. E Deus abençoa o crente, e o diabo sai envergonhado, os demônios saem envergonhados. E eis que vieram anjos e o serviram, e serviram a Jesus. Jesus estava com fome na tentação. Outra coisa, essa passagem de Mateus 16, a gente vê que o que Jesus pregou aqui, ele viveu. Nos evangelhos você vai ver que ele viveu isso. Ele não retrocedeu, ele não se intimidou, ele sofreu muito, mas ele foi até o final. Eita glória, aleluia, né? Ainda que alguma coisa não aconteça na sua vida, o reino de Deus é o seu destino final. A entrada nele, né? Verso 27. Porque o Filho do Homem
há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então o Senhor vai dar a cada um segundo o fruto de suas ações, segundo as suas obras. Isso aqui é muito sério. Então, uma coisa importantíssima que a gente tem que ter num tempo de tantas mentiras na internet, ilusões, seduções, falsas argumentações. Estávamos conversando aqui, eu e o evangelista Rogério, antes do grupo começar, chegou mais cedo, e a gente estava falando sobre isso, né? As pessoas que estão hoje aí na internet vendendo ilusões, atacando a igreja, tirando os atributos da igreja, tentando invalidar, né, os princípios estabelecidos pelo Senhor, né, para a igreja. E pessoas estão comprando essas ideias, estão indo por essas ideias, porque essas pessoas pregam um evangelho descompromissado, que não é o evangelho da cruz. E muitas coisas que essas pessoas pregam na internet, você não precisa de ir longe não, você vai para a própria Bíblia e vê que é mentira. Às vezes o camarada aparece pregando lá, e a argumentação dele é até convincente, né? Você olha e pensa assim, poxa, o camarada, esse cara, rapaz, o camarada, ele nem rasga, ele não erra uma palavra. É o dono da verdade. Esse aí é o que eu estava procurando para mim. Tem que ter cuidado com isso. Vou encerrar essa argumentação aqui. Deus é testemunho que eu estou falando. Algumas pessoas na internet que chegaram até a me impressionar, assim, num certo sentido falando. E eu estava observando, depois que eu fui para a Bíblia, eu encontrei erros em suas argumentações, aparentemente quase que perfeitas, mas quando eu fui para a Bíblia, eu encontrei erros. Então, vigílios com argumentações, filosofias, não é? Lendas, cuidado com histórias, cuidado com isso. Às vezes, por trás disso, está o veneno da serpente, para injetar em você. Se você não vigiar, você vai estar sendo contaminado por uma falsa doutrina. Tenha cuidado, ouça pessoas, mas vigie, vá para a Bíblia, observe para ver se é verdade. Porque qual que é a nossa regra de fé e prática, o padrão pelo qual nós avaliamos as pessoas? A palavra. Antes de você se impressionar com qualquer pessoa, até o que eu prego para vocês aqui, vocês que já estão comigo há algum tempo, eu sempre falo, acompanhe na Bíblia, certo? Eu vou dar aqui duas explicações ou dois exemplos. Teve um dia que eu estava pregando aqui, Tiago, meu irmão falou lá atrás, né? Ele trouxe, porque ele estava ligado no texto, foi importante, estava ligado. Você lembra? Domingo passado, o evangelista trouxe aqui que Judá ficou no lugar de Benjamim. A importância de Benjamim. Entende, irmãos? Então, todos devem estar com os olhos fitos na Bíblia, porque a Bíblia que é o padrão para nós. Não é que você vai desconfiar de todo mundo, mas o homem é falível, Deus não. E a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Nós entendemos assim. Embora embora a Bíblia seja muito descredibilizada atualmente, mas ela ainda é, para mim, sempre vai continuar sendo a palavra de Deus. Amém? Então, versículo 27, né? O Senhor vai retribuir a cada um segundo, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O Senhor vai dar o pago a cada um ou não vai? Então nunca se desvie, né? E agora para encerrar, e a gente já ir para a celebração. 28.
Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram e de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que é isso aqui? Só para me ver trabalhar um pouquinho rapidamente. O que é isso aqui? Esse versículo 28. A parte dele, cara, no meu ponto de vista, que se Cristo que vier hoje, se vivesse hoje, muitos aqui não experimentariam a morte, porque ele já veio já no dia de hoje. Mas se ele ainda demorar um pouco, e esse dia se tardar um pouco, e amanhã eu vier experimentar a morte, eu não o verei em vida física. Mas ele acredita que muitos que estão aqui não experimentariam a morte. Exatamente, eu falei para mim, em vida eles veriam, né, o Filho do Homem no seu reino. Isso pode ser uma referência, tanto à transfiguração aqui, logo na sequência, no capítulo 17 de Mateus, Jesus se transfigurou. E quem que viu a transfiguração de Jesus? Pedro, Tiago e João. Então isso pode ser uma referência, né? Aquela revelação do reino ali pode ser uma referência à morte e ressurreição também da vida de Jesus Cristo, não é? Você vai entender, porque isso também está inserido aqui no trecho. Ou também pode ser uma referência à segunda vinda. Então tem essas três opções. Pastor, qual delas o senhor acha que é a certa? Todas estão no contexto. O que a Bíblia não fala, assim, categoricamente, assim, precisamente, a gente fica com o que ela fala, né? Mas o mais importante é o reino de Deus. Não é verdade? É que um dia nós estaremos no reino de Deus. Né? Irmãos, vou chamar o evangelista Francisco, nosso amado irmão Gelson, por favor. Se puderem, estejam aqui à frente. Vamos. As horas não esperam. Coloca mais centrado aqui na mesa, direitinho, fazendo um favor. Deixa eu só. Direção. Karina. Mexe aí. Pedir ao amado irmão Gelson que fique à minha direita, e nosso amado evangelista à minha esquerda. E, irmãos, nós vamos fazer o que aqui hoje? Celebrar a Santa Ceia. Vamos estar participando do pão que simboliza o corpo e do vinho que simboliza o sangue de Cristo. Isso aqui é um mandamento que nós estamos cumprindo. Com isso, nós estamos falando que nós temos parte com o nosso Senhor e nos preparando também para a sua vinda. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Oh, aleluia. Então quem ceia também, dentre outras coisas mais, está aguardando a Deus. Santa Ceia significa também, se a gente for analisar, né, renovação com Deus e com os irmãos. Tem como se renovar, uma pessoa renovar a sua aliança com o Senhor, se ela não renovar com os irmãos? Não tem, porque uma aliança reflete a outra. Não tem como servir a Deus no isolamento. Tem que ter comunhão. Então nós estamos também aqui para participar da Santa Ceia, que tem a ver com a comunhão com o Senhor e com os irmãos. Amém? Nosso amado evangelista vai estar consagrando os alimentos, depois ele vai distribuir o pão. Nosso amado irmão Gelson vai distribuir o vinho. Todos aqui já são batizados, né? Não tem problema, eu não vou falar porque todos já são. Se estivesse alguém aqui, não é? Que eu não conhecesse, eu falaria, mas todos eu já conheço, todos já são batizados, então não há necessidade de eu falar sobre isso, né? Pai querido e Pai amado, estamos aqui na tua presença. Esse pão, esse vinho, todos eles pão humanos. Mas a partir do momento da tua unção aqui, esse pão transforma, Pai querido amado, do teu corpo, Pai. Esse suco de uva vai transformar no teu sangue,
porque nós necessitamos, Pai, de Ti, para poder fortalecer esse corpo físico aqui. Nós precisamos, Pai querido e amado, participar dessa ceia. E a maneira pelo qual o Senhor deixou para esse povo é a transformação desse pão e desse vinho, do corpo e do sangue de Ti. Eu peço aqui agora, Pai, transforma o Teu toque, com a Tua unção, esse pão e esse vinho, no Teu corpo e no Teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso amado evangelista vai estar, por favor, distribuindo o pão. Nosso amado irmão Jorge, por favor. Então é como ele disse aqui, irmãos, espiritualmente, simbolicamente, o pão, ele, passa a ser o corpo de Cristo, simbolicamente, espiritualmente, e o vinho, o sangue de Cristo, simbolicamente, espiritualmente. Ou seja, isso tem efeito de salvação para nós. A partir do momento que esses elementos são consagrados, já não são mais elementos feitos somente por mãos humanas. Eles passam a conter o quê? A presença do Senhor neles, e quem toma o pão para comer o pão, e quem toma o cálice de vinho para beber o vinho, está comendo e bebendo do Senhor. Amém? Vamos orar, Quem está com o seu pão, está com o seu vinho. O diabo vai fazer sua oração. Amém? Senhor nosso Deus, amadíssimo e eterno Pai, mais aqui. Nós neste momento estamos aqui, cada um fazendo a sua oração e orando, meu Pai, para que no dia do perdão da igreja, que é o dia da Santa Ceia, o Senhor venha perdoar-nos dos nossos pecados, com relação àquilo que nós falamos, ó Pai, que não te agradou, que pensamos, que fizemos, atos, ó Pai, pensamentos, obras, ó Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, tenha compaixão de nós mais uma vez nesta noite, para que Satanás, o adversário da nossa alma, meu Pai, não tenha, meu Pai, o que nos acusar diante do Senhor, para que toda argumentação satânica caia por terra, para que toda acusação daquele que é o acusador, meu Pai, da nossa alma, caia por terra em nome de Jesus. E que, Senhor, cada um de nós esteja realmente pedindo perdão do íntimo do coração, porque, meu Pai, sem a purificação pelo sangue de Cristo, não há, meu Pai, salvação. Santa Ceia, meu Pai, significa também salvação. Pode significar salvação ou condenação. Se a pessoa, meu Pai, participar da Santa Ceia de forma consciente pela fé, é salvação. Se ela participar, meu Pai, sem discernir o corpo de Cristo, meu Pai, ela com certeza será uma pessoa condenada. Então nós temos que discernir, ó Pai, que estamos aqui agora participando do pão que simboliza o corpo de Cristo e do vinho que simboliza o sangue. Do sangue vertido imaculado na cruz do Calvário, daquele que padeceu em seu corpo pelos nossos pecados, sem ter cometido nenhum pecado. Então, meu Pai, nós estamos participando de uma cerimônia, de uma celebração santa, e por isso precisamos de estar também, meu Pai, nesse espírito de santidade, para que o efeito da santificação e do perdão que está na Santa Ceia, esse efeito esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor realmente tenha misericórdia de cada um de nós, porque na carne, meu Pai, somos miseráveis. Nenhum de nós merece, meu Pai, a remissão, o perdão e muito menos a salvação, mas pela tua infinita graça e misericórdia, o Senhor enviou o teu Filho amado para, meu Pai, estar sofrendo, morrendo por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, de todos os nossos pecados, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Quem já acabou de fazer a sua oração, erga um pouquinho o pão e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado teu Filho para sofrer no seu corpo, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Que orou com fé, como do pão que simboliza o corpo de Cristo, em nome de Jesus.
você já acabou de comer o pão, erga só um pouquinho, precisa levantar muito o cálice de igual forma, e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado teu Filho para verter o seu sangue imaculado na cruz do Calvário para a purificação das nossas vidas de todo o pecado, em nome de Jesus. Senhor, por meio deste cálice de vinho que simboliza o sangue de Cristo, eu renovo a minha aliança com o Senhor, com cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Quem orou com fé, beba do cálice em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Antes de encerrar, como é que a igreja vai saudar o nosso amado evangelista Rogério? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, esta igreja não vai ser. Deus abençoe a amado evangelista também, sua presença aqui em nome de Jesus. Faça assim com as mãos em forma de receber. Senhor meu Deus, a todos eu abençoo com teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação de Deus Espírito Santo. Senhor, que essa consolação e o encorajamento do ânimo do Espírito Santo para a nossa vida esteja conosco, meu Pai, durante todo o final de domingo, para que encerremos a semana assim e comecemos a semana prática, meu Pai, amanhã, no encorajamento, na consolação divina do Espírito Santo. É assim que eu oro e a todos abençoe em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, amém. Glória a Deus. Não vá embora sem dar a paz do Senhor para o irmão que está do seu lado, para terminar a comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.